Olá, queridos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Dando continuidade ao estudo da lição desta semana, nessa quarta, 24 de julho, o tema é a lamparina e o cesto. Como nós estamos vendo, essa semana, a lição fala sobre parábolas, né? Por que Jesus as utilizou, como elas devem ser interpretadas e qual realmente é a sua função na pregação do Evangelho, né? Qual foi a sua função na época de Jesus. A parábola a ser analisada é a parábola da lamparina, e ela trata sobre essa questão da luz. As casas de antigamente, elas tinham um sistema de iluminação que era iluminado através de lamparinas. Afinal de contas, não havia luz elétrica, então a luz era com lamparinas. Aqui, Jesus ele faz duas perguntas. Essas duas perguntas, a primeira exige uma resposta negativa e a segunda exige uma resposta positiva. A pergunta diz o seguinte: será que alguém traz uma lamparina para que seja colocada debaixo de um cesto ou de uma cama? Então, essa exige, sem dúvida, uma resposta negativa. Afinal de contas, ninguém coloca uma lamparina ou uma vela debaixo de um cesto ou debaixo de uma cama. A luz foi feita para iluminar e, obviamente, você a coloca em um local alto, em um local onde ela possa exercer ali a sua função. A segunda pergunta, que exige uma resposta positiva, Jesus disse o seguinte: por acaso não a coloca num lugar em que ilumine bem? Então, aqui a gente começa a entender qual o real significado dessa parábola, o que essa parábola tem a nos dizer. E Marcos, capítulo 24, versículo 22, Jesus ele começa ali a explicar sobre essa parábola, né? O que ela significa. Então ele se refere aos segredos que se tornam públicos. Qualquer pessoa cujo o e-mail, o computador tenha sido hackeado, sabe o que é ter segredos tornados públicos. Mas Jesus está falando sobre o Evangelho. Quando a gente lê Marcos, na passagem que ele diz que as coisas teriam que ficar ocultas, a gente começa a entender que Jesus não queria que o Evangelho fosse anunciado. Mas se a gente se aprofundar na leitura, a gente nota que, pelo contrário, Jesus ele quer que o Evangelho se espalhe, que o Evangelho seja levado a toda tribo, nação, língua e povos. Então aqui a gente nota que Jesus ele sempre se referiu ao Evangelho. O Evangelho não era para ficar oculto, somente para um grupo de pessoas, somente para uma classe social. Muito pelo contrário, o Evangelho deve se espalhar. E a pergunta é: que papel nós estamos exercendo no que diz respeito ao Evangelho de Deus? A lamparina não pode ser colocada debaixo da cama, nem debaixo do cesto. Afinal de contas, ela não vai exercer a sua função, que era iluminar. E quanto a mim? Quanto a você? Que tipo de luz nós estamos sendo para as pessoas em nossa volta? Será se nós estamos levando a luz do amor de Jesus? Será se a nossa luz está brilhando e outras pessoas estão vendo essa luz brilhar? Ou se nós estamos debaixo da cama, debaixo da mesa? Ou se nós vamos para a igreja, mas não queremos que ninguém nos veja, que ninguém nos note? Será que a nossa luz está sendo impedida de iluminar outros caminhos, outras pessoas? Ou a nossa luz está sendo colocada num velador, em um local alto, para que as pessoas possam ver, possam ter ali um vislumbre da luz de Jesus? Queridos, essa lição é para mim e essa lição também é para você. Que nós sejamos luzes. A luz que Jesus se refere é a luz do Evangelho. E é essa luz que nós devemos levar a outras pessoas. Essa é a lição dessa quarta. Que Deus em Cristo Jesus nos abençoe. Eu convido você para compartilhar esse vídeo com seus amigos, com seus familiares. E nesse momento, aí mesmo onde você está, feche seus olhos para nós falarmos com o nosso Deus. Santo e eterno Deus, Senhor, muito obrigado pelas tuas parábolas. Obrigado por estes sagrados ensinos, facilitando o nosso entendimento das tuas sagradas escrituras. Continue com cada um de nós, em nome de Jesus. Amém.